Olá, meus irmãos. É um prazer estar com vocês hoje para dar continuidade, né, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na comunidade evangélica da Vila da Penha, né, falando na EBD sobre escatologia. E hoje nós chegamos à 7ª Igreja da Ásia, que me coube vir até aqui conversar com vocês sobre ela. Para mim, está sendo assim muito prazeroso participar, né, dessa parte, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas interessantes sobre essa igreja de Laodiceia. E vou apresentar aqui um pequeno histórico sobre ela. Laodiceia foi a 7ª igreja da Ásia a receber a carta de João. É a igreja dos últimos dias. Entende-se que, após esse tempo, virá a volta de Jesus. E Laodiceia quer dizer justiça do povo. Essa cidade, apesar de rica e famosa, tinha 2 problemas. Ela não tinha abastecimento de água próprio e também, ali naquela cidade, haviam constantes abalos sísmicos, terremotos, sendo que um desses destruiu totalmente a cidade. Essa cidade de Laodiceia, hoje ela chama-se Pamukkale, situa-se na Turquia e é conhecida pelas suas piscinas termais. Bom, essa foi uma pequena parte da história de Laodiceia. Vamos passar agora para a nossa leitura do capítulo 3, do versículo 14 ao 22. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Seguindo esse estudo, vamos passar para o desenvolvimento do que nós lemos nos versículos. Assim como nas outras igrejas que já estudamos, Jesus, para cada uma, ele apresentou uma de suas características. E em Laodiceia, ela não recebeu nenhum elogio de Jesus, só críticas e admoestações. No versículo 14, nós vemos: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve aquele que tem a sabedoria, a testemunha fiel e verdadeira, que o acompanha desde o início da criação de Deus. Jesus era sábio, a sua onisciência, onipotência, tá, o fez ver com quem ele estava lidando. E Jesus, chegando, ele passa a descrever a igreja no versículo 15. E ele diz, essa igreja é uma igreja doentia. E ele fala: eu conheço as tuas obras, que não é quente nem frio. Jesus se referia ali ao tipo de água que abastecia Laodiceia. Essa água vinha por um sistema caríssimo, por aquedutos vindo de 2 cidades, Colosso e Hierápolis. Porém,
Colosso tinha águas frias e Hierápolis águas quentes. E essa água percorria mais ou menos 10 quilômetros de distância até chegar a Laodiceia. E por causa disso, né, alguns historiadores dizem que essas águas chegavam lá mornas, pelo caminho, né, que passavam, elas iam, a que era fria ia esquentando, e a que era quente ia ficando mais um pouco morna. E chegavam morna a distância percorrida. Porém, fazendo uma pesquisa, né, eu descobri que o arqueólogo Rodrigo Silva, que é um arqueólogo da atualidade, ele afirma que isso não é verdade, que aquela região é rica em fontes termais. Tá? Ou seja, a água é naturalmente morna e tem sabor salobra e não serve para consumo. Então eu imagino que aquela cidade não gasta para colocar essa água, né, de maneira boa, para que eles possam usá-la. Por isso Jesus chamou aquela cidade de povo mornos e declara: quem dera fosses frio ou quente. Bom, assim porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus percebeu a falta de posicionamento daquela igreja. Eles não estavam nem aí. Eles não estavam em Jesus, não estavam nele. Não eram quentes e nem frio, eram indiferentes a Deus. E vocês sabem que Jesus abomina a pessoa que não está nele. Ele abomina quem é indiferente à palavra de Deus. E quem é morno não é frio nem quente. Então não está lá nem cá. Está no meio. E não é dessa forma. Não tem uma decisão. Não tem uma posição correta. E isso não condiz com a figura de Jesus, nem tampouco com seu caráter e procedimento. E no versículo 17, né, nós vemos que Jesus repreende aquele povo, fazendo-os ver que eles são arrogantes e autossuficientes. Porque eles dizem, né? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Eles se sentiam assim, pessoas totalmente autossuficientes, não dependiam de nada, como às vezes eu já ouvi pessoas falarem assim. Para que eu preciso de Deus? Eu tenho um emprego, eu tenho casa, eu tenho tudo, para que eu preciso de Deus? Eu não preciso de Deus. E aquela igreja se posicionava mais ou menos desse jeito. Como era rica e famosa, se gabava de ter conseguido tudo, até mesmo reconstruir a cidade, quando um grande terremoto destruiu tudo mesmo. E eles não precisaram de ajuda do imperador, das forças econômicas vizinhas, de países vizinhos, nada. Sozinhos eles reconstruíram toda a cidade. E a sua fama vinha do muito ouro que ela tinha. Tinha progresso industrial, força econômica, muitas indústrias de tecido principalmente. Tinha uma indústria de lã negra, que era uma lã caríssima, e essa lã era para a produção de trajes da moda, da atualidade, na ocasião. Era como se fosse hoje a moda de Paris, Milão, Nova York. Então lá era o fino da nata mesmo, né? Tudo ali era de fino gosto. Havia também, nessa cidade, um laboratório que produzia um especial e famoso colírio. E esse colírio ele era vendido para o mundo inteiro, tá? E também tinha uma escola de medicina. Olha bem como essa cidade era bem desenvolvida, né? Tinha praticamente tudo que uma cidade precisa. Isso dava àquela cidade um grande desenvolvimento financeiro e os fazia sentir-se uma grande potência econômica. Imagino, né? Imagina-se, né? E nos dias de hoje, qual seria a tua reflexão sobre isso? De você ter
ser uma potência econômica, digamos, pessoal, e porque nós somos a igreja de Cristo, né? Não é isso? E qual é o paralelo que você faz da igreja de Laodiceia e a igreja mundial? O que você, pensando nessa questão de ter posses, ter autonomia econômica, o que o faz pensar? Será que a pessoa que é totalmente sem problemas, tem muito recurso, será que ela pensa em Deus? Será que ela para orar, ler a palavra, se dedicar à obra de Deus? Ou ela pensa como Laodiceia, eu não preciso de nada? Será que nós temos alguma semelhança? Isso é para refletir. Seguindo, Jesus rebate a essa arrogância de Laodiceia e diz: com tudo isso que tens, nem sabes como eu os classifico. Olha que tristeza, porque Jesus declara: tu és infeliz, tu és miserável, pobre, cego e nu. Misericórdia ter esses adjetivos para com a minha pessoa, para com a nossa igreja, para com o nosso país. Dizer que aquela igreja era tudo isso. A misericórdia de Jesus, no entanto, ela se renova sempre. Ele não quer que ninguém se perca. Por isso, independente da condição daquela cidade, daquele povo, ele ainda tenta trazer um conserto. E ele dá 3 conselhos. E ele fala com uma linguagem que a cidade entende. Ele fala para eles: compre de mim ouro refinado pelo fogo, negociem comigo, aí sim vocês ficarão ricos. Transformem-se, compre vestiduras brancas para que não sejas nu, santifiquem-se. Compre colírios para ungires os olhos, a fim de que vejas. É uma advertência, né? Tremenda, porque realmente nós precisamos nos transformar a cada dia. Precisamos deixar o nosso eu, sermos humildes, né? E entender que nós somos insignificantes, totalmente dependentes de Deus. E a nossa altivez, a nossa autonomia não nos leva a nada. E assim, continuando, né, a reflexão, a cidade tinha também, além de tudo isso, né, ouro e tudo que vocês já ouviram, a cidade tinha um excelente tratamento para os olhos. Porque já que eles tinham, né, fabricavam um colírio tão caro e tão famoso, só que eles não enxergavam. Logo não adiantava nada. É a palavra de Deus que nos dá estímulo à mudança, à transformação do caráter e nos ensina uma vida de santidade e amor. Não é o dinheiro, não é a situação econômica elevada. E em Laodiceia era o dinheiro que os movia. Vejam só. Então eu te pergunto, para você, o que é mais importante? Você se define pelo que você é, pelo que você tem, pelo que você faz, ou pelo que Jesus quer que você seja, ou eu seja, ou nós sejamos? Você não estará precisando de comprar ouro de Deus? Pense nisso. Não devemos acumular tesouros na terra, mas sim tesouros no céu. Precisamos acumular virtudes espirituais, entender que nós precisamos estar nos lapidando para sermos vistos como ouro fino, mas ouro de Deus, tesouro de Deus. E, seguindo, no versículo 19, Jesus diz para eles: eu repreendo e discipulo a quem amo. Ele está pronto a ajudar, mesmo por mais errado que sejamos,
por mais incoerentes que o nosso comportamento possa nos levar a praticar, Ele está sempre de olho em nós e pronto a nos ajudar, repreender, disciplinar, porque Ele nos ama, como a palavra diz. Então Ele diz, arrepende da sua arrogância e da sua autonomia, que pensamos que o ouro dá. Sim, sem Deus nós não somos nada. Então, como eu estava dizendo, arrepende da sua arrogância e autonomia, que pensa que o ouro pode te dar. Sem Deus nós não somos nada. Queira ser corrigido. É importante recebermos a correção de Deus. E no versículo 20, ali Jesus amorosamente, com amor, muito amor, Ele insiste. Eis que estou à porta e bato. A igreja de Laodiceia tinha deixado Jesus do lado de fora. Por isso, Ele bate a porta. Precisamos abrir a porta, deixar Jesus entrar e colocar a casa em ordem. Depois de tudo limpo, Ele vai sentar conosco à mesa e cear conosco. Isso é lindo. Devemos deixar Ele entrar já. Não espere. No versículo 21, Ele fala de vitória. Ele diz, quem é vitorioso? Aquele que ouviu Jesus bater e abriu a porta e o deixou entrar. A igreja de Laodiceia desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu dela. E também não desistiu de nós. Ele é persistente. Ele quer nos ver transformados. Podemos estar num período de Laodiceia, já que a igreja é nos últimos dias. Mas não devemos estar no estado de Laodiceia, ou perderemos o prêmio. E qual é a recompensa? Ao vencedor, Jesus dará o direito de sentar-se no trono com Ele, assim como Ele venceu e sentou com o Pai no seu trono, nós também assim o faremos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse foi o estudo que eu fiz da igreja de Laodiceia. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma a compreensão dessa carta. E eu quero agradecer. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.